Olá, eu sou o Flanders, devidamente equipado, com empréstimo. E eu quero aqui falar de um jogo que eu joguei no meio do mês passado, dezembro, e que eu gostei bastante de jogar. Sim, Virtua Fighter V, um jogo de luta lançado em 2006, bem, pelo menos a versão original, e passou por diversas versões internas até se estabilizar na sua versão final, Final Showdown, meio que confundia isso, em 2012. Então, por que esse jogo me chamou a atenção? Bem, é por causa que foi anunciado mais um relançamento, Virtua Fighter V Revo. Primeira atualização, apesar de ter uma versão remasterizada em 2020, mas não é o caso. Com balanceamento em 13 anos. Não que eu saiba o quão bem balanceado era o Virtua Fighter 5 em 2012, mas eu acho interessante, porque isso abre espaço para novos jogadores entrarem sem que estivessem prendidos a um metagame estabelecido há uns 12 anos atrás. Então, com esse jogo marcado para lançar em 2015 e um considerável hype ao redor do novo projeto do VF apresentado no TGA, parecia um ótimo momento para começar a jogar VF, né? E a melhor parte é que ali no meio de dezembro teve uma Open Beta. Então, eu não sou estranho de jogos de luta. Eu jogo Tekken 7 decentemente e já tentei até molhar meus dedos com Guilty Gear Strive, Garou, Mark of the Wolves e até Dead or Alive. Especialmente Tekken, que foi o que me fez querer jogar VF5. Afinal, outro jogo com ambiente 3D e combate baseado em artes marciais relativamente realísticas, tô dentro. Agora, leve em perspectiva que tudo que eu falar daqui pra frente vai ser da minha perspectiva do jogo. Apesar de eu jogar Tekken e algumas coisas transferirem, tal como o entendimento de um espaço 3D, alguns punches, execução e tal, eu ainda não tinha conhecimento total de como as mecânicas interagiam em VF. Então, parte do que eu falo vem de pesquisas que eu fiz de como eu senti que era jogando o jogo. O tutorial para aprender as mecânicas do jogo é extremamente robusto. Ele te ensina tudo sobre as mecânicas básicas do jogo. Te ensina a atacar, te ensina a se defender, te ensina como se movimentar, como quebrar agarrões, como funciona um combo, e até umas técnicas um pouquinho mais avançadas, como fazer guard ou como cancelar um sidestep para conseguir se defender mais rápido. Terminei o tutorial. E agora? Tá, primeiro, eu precisava de um personagem. Meu personagem principal no Tekken era o bom e velho Heihachi Mishima, um mestre em karatê e vencedor invicto do prêmio Pior Pai do Mundo desde o que? 94? Ele é um personagem relativamente simples, com ataques fortes e ferramentas feitas para ditar o ritmo do jogo, pelo pequeno preço de execução de algumas de suas melhores ferramentas. E eu até passei por alguns personagens que eu achei interessante.
最強の格闘技を教えてやろう。空手だよ。 Por fim, eu encontrei Jian Kujo. Pareceu ter ferramentas interessantes e um plano de jogo relativamente simples e efetivo. Aqui eu vou presumir que você saiba um pouco de notação desse jogo, se não eu vou deixar um basicão aqui na tela. E vou deixar um link na descrição lá pro VFDC, porque eles definitivamente vão poder explicar isso melhor do que eu. Na caixinha de ferramentas temos bons ataques para manter vantagem, ataques interessantes para pessoas que tentam desafiar essas vantagens, para encurtar média e longa distância nós temos também. Longos aparentemente não são muito fortes do Jean, mas temos coisas boas bastante. Para lidar com oponentes evasivos temos ataques circulares e coisas que basicamente são launchers de técnica para um combo dolorido. E ataques carregáveis que podem ser usados para oponentes que gostam de ficar na defensiva. E finalmente, 663. Ou em japonês, Gyaku Zenkitsuki. Esse ataque é a base de todo o plano de jogo do Jian Kujo, porque ele força uma situação onde o oponente tem que defender de pé ou agachado, porque o próximo ataque vai ser um counter hit. E foi esse ataque que enfim me prendeu no personagem. Então, assim, na minha cabeça, formando um plano de jogo, pesquisando basicamente como se jogava, pesquisando como simples, para ter um dano garantido, e vendo estratégias gerais de jogo e tal. Graças ao VFDC, tudo isso foi uma mão com açúcar. VFDC, no caso, é um fórum de fãs de Virtua Fighter, e tem um pessoal fortemente prestativo e tem muito material para aprender o jogo. Aí em frente vai uns clipes das coisas que eu tava aprendendo e pondo em prática. Knockout! 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 E nisso, eu me diverti nos dias que a beta estava ativa. Cheguei a interagir com o pessoal que estava aprendendo o jogo. I need to sidewalk that, right? Nice. E até tive contato com o pessoal que era mais veterano, e foi muito legal. Flanders, vou te passar um segredo. Não é um segredo, é algo que você depois tem que lavar
Você tem que gravar o robô fazendo isso pra você treinar. Agora, com o lançamento no final de janeiro, eu pretendo eventualmente voltar a jogar de novo. Apesar de pra mim tá um pouco salgadinho o preço. E eu recomendo se você pelo menos um pouco interessado em jogos de luta. Vale a pena o esforço. E a comunidade é muito bem receptiva e prestativa. Obrigado pela sua atenção. Flanders diz, até mais.